A psicanálise diversas vezes foi descrita por Freud, por Jung também, por todo aquele fantástico grupo inicial que fez existir a psicanálise, né? Fez existir a psicanálise primeiro como uma manifestação do profundo amor que os seres humanos podem exibir uns pelos outros. Em especial quando nós nos dedicamos à compreensão do sofrimento. Não só do sofrimento dos nossos pacientes, mas dos nossos próprios sofrimentos. Né? Porque os nossos pacientes não vivem em qualquer outro planeta que não seja esse, onde todos nós nos encontramos, que é a nossa casa natal. Então, os problemas dos outros, de algum modo, são os meus problemas também. Então, a psicanálise era vista por essas pessoas como uma grande arte, um opus magnum, né? Uma obra maior, uma obra magna, uma arte, portanto. Eu estou dizendo isso porque não raramente na clínica nós observamos formas de resolver problemas agudos através da criatividade artística daquelas pessoas que estão passando por um determinado tipo de dificuldade. Né? E aí que a gente vê que os diagnósticos são importantes, têm sua validade, e as medicações igualmente são importantes, têm a sua validade, sem nenhuma dúvida. Eu sou um grande simpatizante dos psicofármacos e dos esforços que os psiquiatras fazem para organizar, fazer uma nosologia, uma nosografia, né, das assim chamadas doenças mentais. Né? Talvez a palavra doença, que foi substituída já por transtorno, né? E que tem como referência apenas um incômodo que produz na vida da pessoa, eventualmente, de fato, provocando situações catastróficas, sem dúvida alguma. Então, naturalmente, tem muito valor esse trabalho que há anos os psiquiatras vêm desenvolvendo, que é classificar o comportamento humano entendido como patológico. Né? Hoje essa flexibilização do patológico alcançou uma dimensão muito satisfatória. Precisamos avançar, né? Mas já fomos muito mais rígidos em relação, não só rígidos, até cruéis, né? Em relação a algumas manifestações da existencialidade humana que eram entendidas como patológicas. Né? Mas o que eu queria dizer é que como a arte ela tem essa capacidade extraordinária de transformar sintomas que poderiam ser prejudiciais à vida da pessoa, né? Em expressão artística, né? E como a arte então é terapêutica, né? Como a arte é terapêutica. E Jung viu isso, né? Jung foi um grande artista, né? Esculpiu, pintou, desenhou, né? Objetos mentais do inconsciente dele que o atormentavam, que o angustiavam. Todas as vezes que ele fazia um trabalho de exteriorizar a imagem através da pintura ou da escultura, ele era um grande escultor, mas que poderia ser através da dança. Não temos notícias se Jung criou movimentação corporal ou expressões cênicas, né? E aí entra o teatro, né? Para elaborar as suas questões existenciais. Né? Mas o teatro sempre foi isso. Né? O teatro nasce da tragédia grega, e a tragédia grega era uma grande catarse, cujo objetivo final era instruir o auditório, né, a não ultrapassar o que os gregos chamavam de metron, né, que era a medida de cada um. Mas se ultrapassassem, deveriam saber que invocariam sobre si a força do inconsciente ou
A versão mitológica seria Nêmesis, a deusa da justiça, que viria então punir o incauto por um acréscimo de conhecimento que ele foi capaz de fazer à sua consciência e que agora ele vai ofertar às outras pessoas que estão no mundo, né? Essa é a saga do herói, ele tem que pagar, né, por ter usurpado para si um conhecimento divino ou um conhecimento do inconsciente, né? Então a arte é fantástica, né? Eu estou voltando aqui do consultório, né? E fiz uma sessão com uma dessas pessoas que são efetivamente incríveis, né? Que mergulharam na escuridão do inconsciente, que voltaram de lá com expressões artísticas, né? Que nos impressionam e que de alguma maneira conheceram o que nós chamamos de processo de cura, né? E aqui cura para nós não é não sofrer, né? Cura para nós é a capacidade de transformar essas energias em expressões artísticas que socorre a própria pessoa e que serve de ajuda também às outras pessoas que passam por momentos muito difíceis, por exemplo, né? A obra de Freud, a obra de Jung, por exemplo, nos socorre até hoje, quase 200 anos depois, né? Essas pessoas continuam vivas no nosso inconsciente e na consciência coletiva, nos socorrendo, nos ajudando como instrumento a compreender. Mas não devemos ficar parados neles, não. Nós devemos fazer a nossa experiência também, né? Eles são bons norteadores, são anjos bons, que de fato nasceram neste mundo, são pessoas geniais, né? Mas de algum modo eu tenho em mente de que todos nós somos geniais e que devemos fazer como Freud, Jung, Adler, Reich, né? Klein, né? Fizeram, né? Ter coragem de ler as nossas próprias loucuras, né? Me lembrando aqui um pouco do livro me esqueci, McDougall, o sobrenome dela, que é um título do livro que fala sobre uma certa tolerância que nós deveríamos ter com a nossa própria, assim chamada, anormalidade, né? Uma certa paciência, né, que a gente precisa ter. Então eu queria fazer esse registro, né, de como a arte, né, fico encantado de ver como a arte, né, dá conta, né, de ser também uma terapia, né, e como as expressões de criatividades, né, brotadas do fundo do inconsciente, como elas servem como parâmetros para que nós mesmos possamos usar essa luz como inspiração para encontrar a nossa própria luz, né? Não é a luz do outro, né? É a nossa própria luz, né? O processo de desenvolvimento é encontrar a nossa própria luz e chega para cada um de uma maneira diferente da outra, né? Eu queria fazer esse registro, estou voltando aqui para casa, mas fiquei muito encantado, né? Chamaríamos de uma contratransferência, né? De ver, né, a beleza, né? A beleza da vida, né? A vida é muito bela, né? Não obstante o terror que ela possa nos meter, né? Medo, né? Esse terror que ela pode nos assustar. Mas se nós nos acalmarmos um pouco, só um pouco, né? E olharmos para esse terror, né? E nos perguntarmos afinal do que temos medo, né? Qual é o medo que nós temos de descobrir o quê? O que poderíamos descobrir de tão perigoso sobre nós mesmos, né? Que vamos morrer, mas isso é óbvio, né? Que podemos sofrer, isso também é óbvio. E que não temos controle de absolutamente nada na nossa vida, também é óbvio, né? Então, quando se suporta tudo isso e a pessoa se decide a fazer movimentos, a se movimentar, é aí que ela faz arte.
Pode ser escrevendo, pode ser dançando, pode ser escrevendo um roteiro, pode ser tendo uma ideia e compartilhando essa ideia, né, com outras pessoas, né, para criar uma cena, para criar um filme, para criar um teatro, né, para criar um diálogo, né, para criar uma emoção onde todo mundo coloca a sua emoção para fora. Sabemos que a catexia dessas emoções tem uma função terapêutica extraordinária, né? O inconsciente quer se tornar consciente. Então, isso só é possível através da arte. Seja a arte cênica, seja a arte de se tornar, ou ir se tornando cada vez mais um psicanalista, que, para mim, tem o mesmo nome de você se transformar naquilo que você sempre foi.